Vamos começar com esse texto. Esse texto vai dar um start para a gente. E lá no meio da nossa palavra eu vou trazer outro texto para a gente aprofundar mais, tá certo? Veja só, 1 Reis capítulo 17 no verso 1. Ora, Elias, o tisbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. O irmão já conhece essa história, né? Não vamos perder tempo aqui explicando todos os meandros, né, de Elias. Por quê? Porque o pessoal aqui do meu canal já tem estrada. A maioria já é acima de 35 anos, já fez 500 anos de EBD, já recebeu o certificado dizendo, olha, conclusão de curso da EBD, já fez toda a carreira acadêmica, posso nunca mais frequentar uma escola bíblica. Não foi? Não recebeu na sua igreja? Por quê? Porque você é estudado. Você já conhece a história do Elias. E você sabe que os mandos e desmandos do casal Acabe e Jezabel, perseguindo os profetas de Deus, praticando a idolatria, fazendo todo tipo de coisa ruim em Samaria, a capital do norte, fez com que Deus levantasse Elias, fosse lá, desse aquela exortação e dissesse: vocês estão aí adorando um Deus da prosperidade, não é? Pois vai acontecer o seguinte, fica adorando esse Deus aí, que aqui vai vir uma seca tremenda por vários anos e vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Até vocês aprenderem que trocar o Deus por um Deus falso, um Deus que não existe, está sendo o problema de vocês aí. E perseguir os profetas de Deus achando que isso vai melhorar alguma coisa, não vai adiantar de nada. Olha, vocês vão sofrer muito daqui para frente. Vocês vão passar por aquele momento que talvez muitos de nós mais contemporâneos chamamos de Deus está tratando. Deus vai tratar com vocês. Vocês vão passar poucas e boas, até porque você sabe que rei é muito orgulhoso, né? Pessoas em cadeira de poder têm muita vaidade, muito orgulho, muita soberba. Eles se acham salvadores da humanidade, mas eles são todos cheios, podres por dentro, como Jesus falava dos fariseus. Eles são pessoas como qualquer uma, e pior, por terem mais responsabilidade, seus pecados se tornam mais profundos. Mas esse pessoal orgulhoso, às vezes ele precisa ser castigado um pouquinho para se quebrantar, porque o orgulho não deixa entender que o profeta estava exortando em nome de Deus, não. Acabe não se arrependeu quando Elias falou essas palavras, não. Aí Deus entendeu, olha, o rei, ele vai acabar perseguindo Elias de um jeito, porque vai achar que quem está fazendo isso é um feiticeiro chamado Elias. Se você matar o feiticeiro, acaba a maldição da terra. Esse pessoal é cheio de crendice. Ouvir Elias para entender que eu estou falando através de Elias para ele converter seu coração, isso ele não quer. Agora, matar o profeta ele quer. Se Elias ficar nessa região, ele vai morrer. Ele vai ser perseguido e vai me dar um trabalho doido para os meus anjos aqui proteger Elias. Eu vou fazer o seguinte, não tem mais o que fazer não. A profecia está colocada, o sofrimento vai vir, vão ser anos de desgaste. E não adianta ficar falando não, porque Acabe não vai escutar, porque é orgulhoso. A gente vai tratar agora com a disciplina. Então, eu vou tirar Elias dessa jogada e vou esconder ele. E dito e feito, Deus escondeu Elias do palco dos acontecimentos. Samaria era o local onde a profecia estava acontecendo. Samaria era o local do rei idólatra. Samaria era o local do pecado. Era o local da convulsão social. Se Deus resolvesse, Samaria resolvia metade dos problemas do mundo. Ali era onde tudo acontecia. E Deus decidiu pegar o profeta dele e dizer: eu vou esconder você por 3 anos. E ninguém, não tem uma viva alma que vai saber que você existe, nem onde você está, nem onde você vai se esconder. O mundo acontecendo em Samaria e Elias escondido. As convulsões sociais e a seca e os sofrimentos e as discussões teológicas idólatras acontecendo em Samaria e ninguém sabia onde estava o pobre do Elias. Ele se escondeu tão bem que tem até um verso bíblico que fala sobre isso. Diz assim, 1 Reis capítulo 18 no verso 10. Olha, Elias, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
que não há uma só nação ou reino onde o rei Acabe, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, rapaz, a gente não viu Elias aqui não, viu? Ele os fazia jurar que não conseguiu encontrar-te. Rapaz, você não encontrou Elias não? Pois então jure aí, porque se você estiver mentindo, a gente vai ter um problema sério. Em Samaria estava acontecendo o juízo, a raiva, as teologias, as convulsões, as disputas, os combates e a raiva de Elias. Rapaz, cadê aquele profeta, hein, que fez a gente passar por essa seca? Cadê Elias? Rapaz, se Elias aparecesse aqui, rapaz, a gente cortava a cabeça dele, a gente trucidava ele. Cadê Elias? Porque a gente quer o povo em Samaria falando de Elias. Mas cadê Elias? Sumiu, desapareceu. Já aconteceu de Deus sumir com você do palco dos acontecimentos? Tem aquele lugar onde o Jason está acontecendo, onde a vida está decidindo os rumos do universo. E tem um pessoal lá que está até falando de ti. Cadê fulano? Vamos atrás do fulano. Se o fulano estivesse aqui, por que fulano não faz isso? Tem um pessoal lá falando de ti. Mas Deus sumiu com você. E aí você está no canto, juntinho de Deus, no cantinho que ele te levou. Ninguém sabe muito do que você está fazendo, o que está acontecendo lá. Você sumiu da vista das pessoas. E lá você está protegido de toda a confusão, de todo o ódio, de toda a raiva, de toda a fofocagem, de toda a ansiedade, de toda a confusão de Samaria. Deus te protegeu, está cuidando de você. Deus já sumiu com você. Deus já tirou essa pecinha do jogo de xadrez. Está aqui o jogo de xadrez. Batalha, peão, cavalo, rainha. Aí Deus pegou a sua peça. Eu vou cuidar dessa peça aqui, deixa ela bem aqui. Ô, minha pecinha bonitinha. Aí protegeu você e tá confusão, gente matando gente lá no tabuleiro e você assim, juntinho de Deus, se sentindo bem, protegido, longe de toda a confusão. Esses dias eu tava passando, de carro pela avenida, vi um cartaz no outdoor. Era de um evento gospel. Um evento daqueles que tem 30 pastor, 15 cantores e não sei quantos dias vai acontecer, que você tem que comprar ingresso e se inscrever e fazer. É lugar grande, com muito investimento, muita estrutura. E eu vi até uns nomes conhecidos no cartaz. Os nomes assim que a gente sabe, né? De tão conhecido que é, todo mundo sabe quem é. Tava lá. Porque tem aqueles cartazes gospel que você vê assim. Você diz, quem é que tá lá? Rapaz, não conheço ninguém não, né? Nesse tinha nome conhecido, nome que atrai povo. Evento grande. Eu passando aqui na cidade, cartaz gospel. Aí eu pensei com meus botões. Eu pensei, rapaz, se eu fosse adolescente, eu me lembro de eu adolescente, eu ia para os eventos. Esse cartaz aí, eu ia para esse evento, ó, se eu fosse adolescente. Eu acho que naquela época, esse evento e eu ia para essa Samaria aí ver a confusão. Jovem, talvez fosse outro relacionamento. Quando eu fui mais jovem, talvez eu quisesse estar nesse evento não para participar, mas eu queria estar tocando numa banda. Eu queria estar falando, um jovem mais adulto. Talvez eu ficasse até com ciúme de não estar no cartaz. E dissesse, rapaz, eu devia estar nesse evento. Olha, eu moro aqui. Tem até um públicozinho, Podia ter me chamado, Tem uns pessoal desconhecido ali. Eu podia estar no meio desse pessoal desconhecido. Se eu fosse mais jovem, talvez eu pensasse, rapaz, um dia eu vou estar nesse cartaz falando também. Mas o que eu senti naquela hora que eu estava passando no carro, não foi nem vontade de participar e nem vontade de falar. Foi um sentimento de desconexão. Como se existisse a Samaria acontecendo. E eu fui escondido por Deus para viver uma realidade fora dessa confusão, fora desse momento, num querite da minha vida.
E por estar vivendo nesse querite, o que acontece lá ou deixa de acontecer lá, e as raivas e os que eles dizem, o que eles deixam de dizer, e as politicagens, as gritarias, e o que seja que esteja acontecendo, não chega até mim, nem me afeta, nem muda meu emocional. Há uma certa apatia de relacionamento. Não porque eu não tenha Deus, ou porque eu não esteja seguindo a Deus, ou não tenho uma fé forte. Mas eu acho que Deus mandou eu sumir. E eu estou de boa com isso. Porque eu sinto que isso foi uma espécie de libertação e cuidado de Deus com a minha vida. Porque veja, e aqui eu preciso que você continue fazendo aquele exercício que a gente está fazendo. Eu estou contando uma história pessoal, eu estou fazendo conceituação bíblica, depois a gente vai trazer outro texto para aprofundar melhor. Mas eu não estou falando sobre participar de evento gospel ou não. Eu estou falando de um conceito que você tem que começar a pensar na sua vida, o que é a sua Samaria e o que é sumir dessa Samaria. Esse é o momento onde você vai esticar a mão e trazer o conceito para a sua vida. Não é só esse momento, não. É durante toda essa palavra. Mas veja, meu amigo. Quando a gente tem um sistema, o sistema da Samaria, ele tem uma engrenagem. Ele tem uma ansiedade, ele tem uma demanda, ele tem uma necessidade e é muito maior que nós. Ele tem uma angústia de viver. Quando nós participamos desse sistema, o que menos importa é a minha ansiedade, a minha angústia, a minha, sabe, o que eu quero fazer ou deixar de fazer, o que eu preciso, sabe, o que eu quero participar, o que eu não quero. Como eu quero que o mundo seja e como o mundo é de verdade. O que menos importa é minha opinião. O que importa é a necessidade do sistema. E o sistema vai dizer, você quer estar com a gente? Pois então você tem que falar o que a gente quer que você fale. Você tem que lutar pelas lutas que a gente quer que você lute. Você tem que trabalhar nos horários que a gente mandar que você trabalhe. E você tem que produzir o que a gente quer que você produza. Você tem que ser submisso à nossa estrutura e às nossas demandas. Porque senão você não serve para nós, você não pode participar no nosso meio, você não consegue ganhar dinheiro no nosso meio e a gente vai espremer essa laranja que é você até que esse suco todo saia de você e só reste o bagaço. E você vai servir ao sistema até que você não sirva mais e a gente jogue fora. E quando a gente estiver jogando você fora, não vai ser como um Deus que te retira para te proteger, não. A gente vai te jogar fora porque você já não presta mais para nada, não tem nem mais um suquinho para dar de tão exprimido que foi. Enquanto você serve às demandas do sistema e serve a ele como um Deus e como um ídolo, algumas coisas que Deus te deu vão ficando para trás, como uma família, como alguns propósitos e sonhos que Deus tinha especialmente para trilhar nesse caminho com você, porque enquanto você serve as demandas e anseios do sistema, você não serve, de repente, o chamado e os propósitos que Deus tem para você. E além de tudo isso, as suas amizades, a sua psique, o seu emocional, o seu espiritual que ficam de lado para servir o sistema, você percebe que alguma coisa do evangelho se perdeu. Há aspectos do evangelho que hoje ninguém mais conversa sobre ele, que sempre associam a desconexão do sistema com uma busca espiritual mais profunda. Entenda, meu amigo. Quando a gente fala assim, vou tirar um ano sabático, o que você pensa? Ele vai se conectar mais com Deus, ele vai encontrar propósitos novos, ele vai renovar sua energia espiritual, sua visão, ele vai voltar com novos propósitos, novas ideias, vai ter uma história com Deus para contar. E ano sabático é algo que vem da própria experiência bíblica. Quando a pessoa diz, vou fazer um retiro, o que você pensa? Vai se conectar com Deus, vai se aprofundar no evangelho, vai voltar mais espiritual. A pessoa diz, eu vou viver um momento de solitude, conexão com Deus. O que não é conexão com Deus nessa experiência que a gente muitas vezes percebe na história da espiritualidade cristã? Correria, comércio, ambição, ansiedade, angústia, ir para cima e para baixo, não é isso? A gente esqueceu esses conceitos no evangelho atual e considera desconexão
como uma espécie de derrota, como uma espécie de estar fora do propósito de Deus. Mas a gente não se lembra de que grandes buscadores de Deus e pessoas que falam muito da mística cristã, de que é na desconexão que a conexão com Deus mais profunda acontece. Então o que eu estou dizendo é que muitas vezes Deus some com a gente, não para a gente ser menos crente, mas para a gente ser mais crente. Às vezes Deus some com o pastor, não para ele ser um pastor pior, mas para ele ser um pastor melhor com a sua casa, com a sua família, com a sua visão, com a sua espiritualidade, com o seu coração. E por isso que muitas vezes sair de um sistema, de uma Samaria, é sofrer uma espécie de libertação das ansiedades e angústias de Samaria. E poder, a partir do momento que eu não estou mais dando toda a minha energia para esse lugar, colocar energia no meu relacionamento com Deus. Qual é o lugar que representa a Samaria na sua vida? E o que você sentiria se Deus chegasse para você agora e dissesse: vamos sumir? Vamos fazer com que esse pessoal não saiba nem que você exista mais? Vamos se libertar de toda essa ansiedade? Vamos ficar, eu e você, numa história aqui que não tem nada a ver com eles? Que tal sumir por 3 anos? Que tal? O que é a sua Samaria, né? Eu já falei que você tem que internalizar para a sua vida. E o que é essa desconexão? Mas Deus já te chamou para sumir? Há um certo medo, sabe? Quando fala essa palavra, muitas pessoas podem achar que a gente está vibrando, né? Uhul, libertação. Mas tem muita gente que não percebe esse sumir como algo positivo. Exatamente aquilo que eu estava conversando com vocês. Percebe como um fracasso, uma derrota, uma diminuição, uma desconexão, está fora do jogo. Fulano está fora do jogo. Essa palavra não parece algo positivo, sempre parece algo negativo. E o mundo está assim, está correndo atrás de querer pertencer. Está querendo, rapaz, se eu parar, se eu me desconectar agora, eu vou perder o bonde da história. Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar aparecendo, porque quem não aparece nesse mundo, ele é um fracassado. Se eu não estiver postando, se eu não estiver falando, se eu não estiver discutindo a última moda do evangelho ou do mundo ou da discussão, eu ponho o jaleco da discussão e apareço lá para estar conversando sobre aquilo. Se eu não estiver nesse meio, se eu não estiver aparecendo naquele evento, ou do lado do pastor, ou fazendo aquele negócio outro, então eu sou um fracassado. Então eu não posso sair do jogo. Sair do jogo é diminuir, é deixar de ser, é deixar os outros ocuparem um lugar que seria meu. Então eu acho que o evangelho atual não tem espaço para a desconexão espiritual profunda que Deus nos chama para viver. Não tem espaço para isso não, a gente tem que viver a conexão na correria, na angústia, na ansiedade, pedindo a Deus que nos preserve na ansiedade para a gente poder servir ao pessoal das demandas que eles querem de nós. A gente tem que estar lá no moedor de carne todo dia, porque se não tiver, é fracasso, Felipe. Então essa palavra que você fala não cabe na nossa vida, porque todo o sistema ele reforça a ideia: venha, faça, sirva, continue, rode na nossa engrenagem até que você não possa mais. Resolva a nossa ansiedade, que não é a sua ansiedade. O sistema está lá, você se sente com medo de perder alguma coisa. Sabia que existe um sentimento muito forte hoje que as pessoas identificaram, os estudiosos, e deram um nome para esse sentimento. O nome está em inglês. Isso que eu estou conversando com vocês é um sentimento. E as pessoas hoje entendem que esse sentimento é real. E deram o nome em inglês. Falei de novo, né? Falei para você entender, porque às vezes eu vou passando e você não pegou. O nome é... Olha só como eu sei falar inglês. Fear of missing out. Rapaz, eu estou vendendo um curso de inglês pro irmão. No final do vídeo eu vou dar todos os caminhos para você. Aí você vai falar igual a mim, ó. Fear of missing out. A siglazinha é mais fácil de falar. FOMO. Dá para me traduzir como
a angústia, o medo, a ansiedade de ficar de fora dos acontecimentos. E antes da gente continuar, eu quero dar uma descrição disso, porque tudo isso que eu estou falando, de repente, quando eu der essa descrição de algo que as pessoas estão conversando aqui fora, que é real, você vai identificar que eu estou falando de um assunto muito sério, de um assunto que tem a ver com a sua vida e tem a ver com o momento que a gente está vivendo como sociedade. Diz assim: FOMO é uma expressão em inglês que pode ser traduzida como medo de estar perdendo algo. É um sentimento de ansiedade ou insegurança que algumas pessoas experimentam quando acreditam que estão perdendo uma oportunidade, experiência ou evento social interessante que outras pessoas estão participando. Isso ocorre geralmente devido à pressão das redes sociais, onde as pessoas veem fotos e atualizações de amigos ou conhecidos fazendo coisas divertidas ou importantes e temem estar ficando para trás ou não estar aproveitando a vida da mesma forma. O FOMO pode levar as pessoas a se sentirem desconectadas ou insatisfeitas com as suas próprias vidas, com base na comparação com o que vem na vida dos outros. A gente tenta descrever um sentimento que acontece no coração das pessoas, mas o sentimento às vezes ele é meio difuso, meio misterioso. Embora a gente descreva, ele é muito mais complexo. Mas é verdade que a gente, quando recebe uma palavra assim dizendo: amigo, Deus quer sumir com você, quer fazer você desaparecer e ficar 3 anos sem ninguém saber que você existe. Isso, em vez de gerar um sentimento de libertação, pode estar gerando, e a maioria das vezes talvez gere, um sentimento de ansiedade e angústia. Quer ver um momento onde isso aconteceu para você ver como isso é muito forte? Na época da pandemia. Eu acho que quando a gente fala da pandemia daquela época, as pessoas sentem um negócio ruim no coração, né? Elas fazem assim: ixi, não quero nem falar disso. É uma época ruim, ó. Não tem nenhum filme que mostre isso hoje em dia, não tem ninguém fala como se isso não tivesse existido, porque foi um momento assim que ninguém quer muito voltar não, quer esquecer que existiu, né? Aí, naquela época, o irmão que viveu, faz só esse exercício comigo de lembrar. Assim que aconteceu, o que acontecia no Instagram, nas redes sociais, em todo lugar? Era gente fazendo live para todo canto. Tinha até açougueiro fazendo live, né? Faxineiro fazendo live. Todo mundo quis fazer live, porque virou a maneira que as pessoas tinham para dizer que ainda estavam vivas, que estavam úteis, que o trabalho dela era importante, era reunião via, né, o meeting, via Zoom, via todo lugar. Às vezes não tinha nem o que falar na reunião, mas as pessoas precisavam dizer: olha, eu tô aqui, hein? Sou trabalhador, hein? Olha, não se esqueça de mim não me demita não. Tem gente que trabalhou naqueles meses mais do que trabalhou nos últimos 10 anos só para mostrar que ainda estava vivo, porque vai que o povo descobre que ele não faz nada no emprego, né? No serviço. Aí ele é demitido, ele precisa: gente, eu tô aqui, gente. Rapaz, veja que eu tô vivo, eu sou trabalhador, já fiz 3 lives só hoje. O que aconteceu muito naquela época? Era o medo de ser esquecido, o medo de ficar de fora, o medo de não estar participando das engrenagens. E aí, se eu ficar de fora, o que vai ser da minha vida? Eu não vou ter comida, não vou ter sustento, não vou ter amigo, não vou ter mais nada nessa vida. Porque sair do jogo, pelo menos do jogo de Samaria, significa fracasso para essas pessoas. E o que eu estou conversando com você é que talvez não seja. É que talvez seja Deus te chamando para um encontro mais profundo, como sempre foi na história bíblica. Na história dos desertos, dos mosteiros, nas revelações, nas experiências com Deus, sempre a desconexão foi um momento de profundo encontro com Deus. E quem sabe eu não esteja aqui para dizer: amigo, tá tudo bem não ser importante. Tá tudo bem as pessoas não falarem de você. Tá tudo bem não viver para servir esse sistema. Tá tudo bem não estar no maior movimento social que acontece aí, eu ter que dar opinião sobre tudo, e você pode ser uma pessoa escondida em Deus e tá tudo bem. Se Deus te chamar para isso, tá tudo bem. E vai ser bom, e vai ser legal. E some para Deus. Some do mundo e aparece para Deus. O amigo aí
está em crise comigo por causa dessas discussões que a gente está fazendo. O amigo aí está dizendo, Felipe, isso é coisa de artista, ano sabático. Isso é coisa de gente que não tem coisa para fazer, não tem boleto para pagar. Boleto é bem coisa da nossa geração, né? Esse povo da geração X não sabe nem o EZ, não sabe nem o que é boleto mais. Coisa de quem não tem boleto, Felipe, não tem coisa para fazer, e aí fica falando de sumir, rapaz, isso aí eu não sou o público disso não, que eu aqui, ó, eu não quero fracassar na vida não, Felipe. Essa desconexão só deixa a gente fracassar. Eu vou olhar para trás, vou ter me arrependido de ter feito, de ter me distanciado. Quantas pessoas não estão arrependidas disso, Felipe? Que coisa! Então, eu posso ficar conversando aqui um tempão sobre a necessidade de desconexão e você falando que não dá para fazer isso, e eu achando que se eu falar mais, você vai acabar rompendo com essa ansiedade e vai aceitar. Mas o que eu estou percebendo, e aqui depois dessa volta de conversar com você e tentar te convencer, e você não está sendo convencido, é de que essa ansiedade é algo muito presente no nosso mundo, e esse mundo gera essa ansiedade de uma forma tal que ela é muito concreta. Você entendeu o que eu falei? Às vezes eu falo de um jeito que as pessoas não entendem, né? Mas faz o exercício de entender. Ou seja, se você está expressando essa ansiedade com tanta veemência, é porque ela é algo muito forte na vida das pessoas. Está muito concreta na existência, está muito latente, ela está muito presente. E não adianta eu falar uma coisa que está indo contra essa ansiedade e fingir que essa ansiedade é fácil de resolver. Não adianta, porque o mundo está gritando uma coisa para você. Para onde você olha está esse mundo gritando. Exatamente por isso que às vezes a desconexão faz esse grito ficar mais longe, mas você não consegue porque está no meio do grito, está no meio de Samaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar falar um pouco mais sobre o seu medo da diminuição e do fracasso, tentando mostrar biblicamente que isso não é por aí que o pensamento deve ocorrer e que às vezes essa desconexão nem sempre, a maioria das vezes, não está te diminuindo coisa nenhuma. Está, na verdade, te potencializando. Eu vou trabalhar o conceito dessa forma agora para tentar desbloquear você desse medo do fracasso e da derrota. O mesmo medo que está levando você a ficar, às vezes, sem crescer em Deus, sem viver o momento de crescimento que Deus queria para você, quando te chamou para assumir. Para a gente desenvolver esse tema, para a gente desenvolver mais esse medo de ficar de fora como uma espécie de fracasso, e eu vou conversar com vocês que não é fracasso, eu vou trazer outro texto, e o texto agora é do apóstolo Paulo, tá certo? Combinado? Diz assim, Atos capítulo 22, no verso 17. Quando eu voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Olha só, Jesus falando com Paulo, saia de Jerusalém. Não vão aceitar o seu testemunho a respeito de Jesus. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe, para bem longe, lá para onde estão os gentios, os gregos, os pagãos. Existe algum lugar que seja o centro religioso mais pujante, mais relevante e mais importante na época de Paulo, que fosse Jerusalém? Jerusalém era a cidade da religião, do templo de Herodes e Salomão e do Senhor, lá no centro, onde todas as discussões dos fariseus, dos saduceus, de todo mundo acontecia, onde a disputa mais fina, mais religiosa estava acontecendo nos tribunais mais perfeitos para aquilo acontecer, onde a igreja primitiva estava pujante e crescendo e milagre acontecendo, a coisa estava grande.
Paulo sempre foi estudioso. Paulo sempre correu atrás de métricas, de crescer, de se desenvolver, de ser alguém relevante. Sempre quis mostrar que ele podia fazer mais, que ele queria estar no centro dos acontecimentos. E ele amava tanto Israel que ele perseguiu os cristãos em nome de Israel. E agora que ele estava convertido, ele estava chegando para Jesus e dizendo: Jesus, não me tira daqui não. Porque eu fiz minha obra aqui, eu machuquei pessoas aqui, porque eu tive muito amor por Deus, fui zeloso, mas na minha ignorância acabei destruindo as coisas, e agora eu quero usar toda a minha potencialidade para converter as pessoas de Jerusalém, para ensinar para eles que essa raiva no coração deles não deve acontecer, porque eles têm que conhecer Jesus. Jesus, Paulo fala, né? Eu conheço esse jogo. Eu sei jogar esse jogo, eu aprendi nessas escolas, nessas ruas, eu conheço as pessoas certas. Me deixa aqui, Jesus. Eu amo esse povo judeu, esse povo é meu povo. Eu vou fazer uma revolução aqui em Jerusalém, que a Jerusalém vai virar a maior capital cristã do mundo. Rapaz, me deixa aqui, Jesus. E Jesus diz assim: rapaz, Paulo, quero que você vá para longe. Longe do que acontece aí. Tem outro ministério para você, outras ações, outro relacionamento. Se você ficar em Jerusalém, você vai ficar discutindo com gente que já tem opinião formada. O mesmo povo que discutiu com Jesus e não aceitou Jesus. Você vai ficar jogando água no oceano. Eu quero que você vá jogar água no deserto. Lá onde ninguém ouviu falar do evangelho, lá onde eu tenho que converter corações, lá no centro do mundo grego, é outra questão. Aqui você vai ficar discutindo o sexo dos anjos, quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, e ninguém vai se converter, e vai ficar todo mundo rivalizando com o outro. Rapaz, Paulo, eu tenho outra coisa para você. A questão não é te retirar do jogo, do principal jogo da existência naquela época religiosa. É lhe enviar para outro lugar, para outra história, para outro momento, para outra vivência. Diz assim Romanos capítulo 15, no verso 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce dos outros. Você percebe pelo relato de Paulo que ele saiu de Jerusalém, foi pelos arredores e foi até os cantos mais longínquos pregando o evangelho, procurando exatamente onde não existia trabalho sendo feito, onde não existia discussões, onde não existia o evangelho ainda. Deus enviou para ele para os locais vazios da convulsão social religiosa de Jerusalém. E ele se dedicou a esses lugares. Olha, onde não tem ninguém pregando o evangelho, naquele lugar, pois é ali que eu vou. Onde não tem ninguém discutindo o sexo dos anjos, é ali, pois ali é que eu vou, é ali que eu vou plantar um evangelho. O Paulo era o antissistema. Assim, o centro dos acontecimentos está aqui, então eu vou para cá. Era exatamente o oposto que Paulo fazia. E nessa, você percebe pela própria história dele, que isso abriu uma avenida na cabeça dele para ele cuidar de construir uma teologia aos gregos, a igreja nascente fora das portas de Jerusalém. Uma vez que ele não está dentro de Jerusalém, a sua teologia está livre para falar da graça de Deus na vida de pessoas que nunca foram judeus, e construir a teologia da igreja, de verdade. A gente pode ter, o evangelho está na Bíblia, tem as cartas na Bíblia, mas todo teólogo de verdade, assim, que estudou mesmo a teologia, sabe, quem fundou as bases da igreja em termos teológicos, argumentativos, foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque a igreja hoje é formada de pessoas não judaicas. E a gente ressignificou a fé para fora dos muros de Jerusalém, para não ser uma seita judaica, a partir da experiência relatada por Paulo e da vida de Paulo. E nesse sentido, você começa a perceber que a saída de Paulo de um grande centro não foi diminuí-lo, mas foi
dar para ele uma missão muito mais especial do que se ele tivesse ficado. Ficar seria diminuir. Ficar seria subjugá-lo às necessidades do centro religioso. Ficar seria ficar assumindo o culto da terça-feira na igreja primitiva da doutrina e ficar ali ensinando as mesmas pessoas por 30, 40 anos e não fazer diferença nenhuma. Aí vamos aqui, você imagina que 33 anos depois, mais ou menos, uma profecia de Jesus se cumpriu. Está vendo esse templo? Ele será destruído. O templo, o centro religioso, era em volta do templo também. Tu vê que no começo, Pedro e João, eles andavam pelo templo, curavam no templo, discutiam no templo. Então aquele templo estava lá no centro de Jerusalém, atraía a atenção e a revolução religiosa de todo mundo. 33 anos depois desse negócio aqui, dessa visão de Paulo, o Império Romano invadiu, porque teve os judeus quiseram se separar do Império Romano, foi uma confusão, foi uma briga, e o Império Romano invadiu com Vespasiano, general, e destruiu tudo. Destruiu o templo, destruiu todo mundo lá, todo mundo saiu fugido, veio a diáspora judaica. 33 anos depois que Paulo teve essa visão, acabou o centro religioso. A igreja primitiva saiu fugida. Os judeus saíram fugidos da região. E onde é que estava o centro religioso depois disso? No mundo grego, onde Paulo foi enviado, quando não existia nada. Não tem aquela expressão, né? Quando eu cheguei aqui era só capim? Pois é, quando Paulo chegou no mundo grego era só capim. Mas quando o centro de Jerusalém foi destruído, o que existia era as missões, as igrejas, o desenvolvimento das pessoas que foram para além do centro religioso. E tudo aquilo que Paulo fez se tornou as bases, o novo centro. Então sair não foi diminuir, foi na verdade sair da confusão que desapareceu e construir um novo centro que se tornou o futuro. Ficar era ficar no presente que ia virar um passado. Sair era participar do fluxo que construiu o novo futuro. Sair pode ser participar do futuro, enquanto ficar pode ser ficar no passado. Porque todo presente, o destino de um presente é virar o quê? Passado. Não é? Então se o presente pujante é o que é forte, o destino desse presente é virar passado. O que será o novo? Nem sempre é o que é o bom hoje. O que é que vai ser amanhã? Nem sempre é o que está acontecendo hoje. Muitas vezes o que vem amanhã começou de outras fontes. E às vezes Deus nos leva do presente formigante para a margem cheia de mato, porque sabe que o fluxo dos acontecimentos estão indo por ali. Os movimentos do mestre de xadrez chamado Deus, não tem essas expressões que o povo usa na política que é toda errada, né? Fulano está fazendo um movimento de xadrez 4 movimentos à frente dos outros. Ele faz isso para que aquele lá faça aquilo, para que aquele outro faça aquilo. Na política a gente sabe que isso tudo é história de carochinha. Tem muita mentira e muita corrupção na política, mas eu não sei se o povo é tão inteligente assim, né? A via de regra o povo tomou decisão errada mesmo depois, mas diz que na verdade não foi, né? Mas Deus conhece os acontecimentos de um ano à frente. Ele conhece os acontecimentos de 10 anos à frente. Ele conhece as consequências de todas as decisões 33 anos à frente, de maneira que quando ele pede para uma pessoa sair daqui para vir para cá, pode ser um absurdo na cabeça dessa pessoa e uma desconexão daquilo que está acontecendo no agora, mas da visão de Deus, ele está exatamente colocando no fluxo dos acontecimentos de 33 anos na frente. Eu me lembro de Jeremias falando, olha, vocês vão passar 70 anos no cativeiro babilônico. Antes do povo sequer ir para a Babilônia, Jeremias já dizia, a Babilônia vai vir, vai destruir vocês, vai levar vocês escravos e vocês vão passar 70 anos no cativeiro.
Quando o povo estava no cativeiro e nem acreditava ainda que tinha sido levado escravo, né? O Jeremias mandava uma carta dizendo: eu já falei que vocês vão ser escravos 70 anos, então para de achar que vocês estão voltando, comece a construir casa, comece a prosperar aí, porque vocês precisam sobreviver. Mais na frente, o profeta Daniel, no capítulo 9, está olhando os escritos de Jeremias e falando: rapaz, 70 anos esse cativeiro, então eu vou orar para Deus perdoar a gente e tal. 70 anos. Deus faz um movimento 70 anos à frente. 300 anos. Josias teve uma profecia quando Jeroboão construiu os altares em Samaria, dos bezerros lá. Teve uma profecia para Jeroboão dizendo: olha, esses altares serão destruídos por uma pessoa chamada Josias. Deus vai, esse rapaz ainda vai nascer. Daqui a 300 anos vai nascer um rei chamado Josias. Ele vai destruir isso aqui tudinho. 300 anos depois nasceu o rei Josias e ele cumpriu tal qual a profecia sobre a vida dele. Então Deus tem um plano para 33 anos à frente, ou ele sabe o que vai acontecer 33 anos à frente, ele sabe o que vai acontecer 70 anos à frente, ele sabe o que vai acontecer 300 anos à frente da gente. Outra coisa, Abraão teve um sonho, acho que foi Gênesis capítulo 15, ele estava na tenda, estava triste, Deus mandou ele sair da tenda, olhar para o céu, ver as estrelas, depois ele foi fazer um sacrifício, adormeceu, protegendo o sacrifício, e Deus deu uma visão para ele e disse: a sua descendência, ela vai passar 400 anos no cativeiro do Egito, em uma terra estrangeira, e depois desses 400 anos ela vai ser liberta e a gente vai ser um grande povo. Desse tempo que Abraão teve a visão até se completar a libertação de Moisés, a gente tem mais ou menos 600 anos. Então Deus já revelava para Abraão coisas que iam acontecer 600 anos depois. Das primeiras profecias de Isaías a vinda do Messias, temos 600 anos. Se você pegar Daniel capítulo 2, onde ele explica o sonho de Nabucodonosor, onde Deus revela a ele o significado do sonho, você vai perceber que se você contabilizar todos os impérios que vão vir e vão sair daquele sonho de Daniel, vai dar por volta de 1000 anos de existência. Deus revelando o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. Mas o fato é, meu amigo, que Deus sabe o que vai acontecer com milênios de distância do que você está fazendo agora, enquanto você diz: se eu ficar longe desse centro, eu vou desaparecer, porque esse centro vai existir para sempre, será sempre poderoso, e todo mundo quer alguém estar aqui nesse meio. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E está achando, tá dando valor a coisas que podem desaparecer. Você não sabe como é que Deus pensa. Deus tem caminhos que a gente nunca imaginou. Deus, ele é onisciente. Ele não vive só no presente. Deus está fora do tempo. Ele existe no passado, ele existe no agora e ele já existe no futuro. Quando ele toma decisões agora, ele já sabe todas as consequências e caminhos que essa decisão vão tomar lá na frente. Daniel, falando sobre isso no capítulo 2, quando ele viu as imagens da estátua, quando ele soube o sonho do rei, quando ele interpretou, ele louvou a Deus. E nessa palavra de Daniel há um lance aqui, há um nível de entendimento mais profundo que eu queria trazer com vocês. Diz assim, Daniel capítulo 2, no verso 19. Então, um mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Olha, Daniel está dizendo: a sabedoria,
a revelação do oculto, a onisciência pertence a Deus. Mas ele também fala que o poder pertence a Deus. E junto com essa fala sobre o poder, ele diz, ele muda as estações, ele destrona reis e estabelece reis. Entenda, Daniel está dizendo aqui que Deus não só sabe o que vai acontecer, ele não só tem a visão do futuro e habita fora do tempo. Ele não sabe só os mistérios ocultos, mas, por ser soberano e por ter todo o poder, por ser onipotente, as coisas não acontecem à revelia da sua vontade. Aquilo que ele proclama que vai acontecer não acontece porque ele viu que aconteceria, acontece porque ele fez acontecer. É como se eu dissesse, profeta, proclama que essa garrafa d'água vai estar aqui daqui a 10 segundos. É o profeta. Rei, essa garrafa d'água vai estar aqui daqui a 10 segundos. Aí Deus vai, pega a garrafa d'água e faz isso. Deus viu o futuro ou Deus fez o futuro acontecer? As duas coisas, porque Deus é onisciente e Deus é onipotente. Parte da ideia que a gente tem que ter sobre o futuro é de que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do futuro. Nenhuma cabelo da sua cabeça cai sem que Deus tenha conhecimento. Então, amigo, se você está debaixo da mão de Deus, se Deus está te retirando de Samaria, se Deus está te retirando de Jerusalém, a gente precisa compreender que da visão, do ponto de vista de Deus, ele está fazendo o melhor movimento, porque ele conhece as consequências de toda a história. Embora nós, da posição que estamos, pareça loucura, e o evangelho, muitas vezes, parece ações de uma pessoa que não tem firme fundamento na realidade, né? Parece loucura. Veja, se você está no meio de um centro que é o mais pujante, e você tem uma grande relevância nesse lugar, e você diz, vou sair, vou sumir, vou fazer outra coisa. Para as pessoas que estão nesse lugar, o que você está fazendo é loucura, não é? Porque elas só enxergam o presente, só enxergam a realidade que existe agora. E a realidade que existe agora, a lógica é, fique aqui, sirva ao sistema, seja submisso ao sistema. Essa é a lógica, porque é isso que existe, é isso que está acontecendo, e é aqui que você tem que estar. A lógica presente envolve que a gente age segundo a lógica presente, mas a pessoa que vive no futuro não age segundo aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente não vê. Então, como é que parece para as pessoas do mundo hoje, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e toma atitude segundo a fé que ele tem e não segundo as coisas do presente? Parece que alguém que é maluco ou alguém que anda sem movimento certo. Não é isso que diz, olha, João capítulo 3, no verso 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A gente sempre acha que receber o Espírito Santo, andar no Espírito, conviver com o Espírito Santo, é ser cada vez mais firme num lugar sem se mexer, amarrado por cordas espirituais doutrinárias, servindo a uma estrutura e passar a vida ali sem nenhum tipo de movimento. Mas a gente não entende na Bíblia que o Espírito Santo é movimento, é vento, é ação, é Deus levando, Deus trazendo, Deus realizando. E muitas vezes a gente perde a noção que a pessoa que anda pelo Espírito, ela faz coisas que a lógica da situação é totalmente contrária do presente, porque ele está vendo ou andando segundo uma fé de coisas que ele não consegue enxergar ainda e nem ver. Então, ele escuta uma palavra de Deus e diz, o seu lugar é ali naquele rio Querite, ou o seu lugar é para longe de Jerusalém. Não há nada nesse mundo que diga que essa palavra é inteligente e racional, mas ainda assim ele segue essa palavra porque ele está andando pela fé, confiando no que Deus sabe todas as respostas. As pessoas aqui no mundo dizem, esse menino ficou doido, esse menino ficou louco, ninguém sabe o que ele está fazendo, ele está andando como um vento.
para onde ele está indo, ele mesmo não sabe direito para onde ele está indo, porque ele é como Abraão. Não tem Abraão? Diz assim, Hebreus capítulo 11, no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pela fé, ele obedeceu a Deus sem saber para onde ia. E enquanto estava obedecendo, andou por terras estranhas que ele não compreendia que aquelas terras estranhas eram a terra da promessa. Mas foi ao andar por essas terras que elas deixaram de ser estranhas e começaram a ser incluídas como as terras da promessa que Deus tinha para a gente. Começaram a ser reveladas como essa terra. A gente sai de uma família, Abraão saiu do seio da sua família para ir atrás dessa terra prometida com Deus. A gente sai, às vezes, de um sistema sem saber para onde a gente está indo, sem ter todas as respostas, porque a nossa condição humana não é a condição de Deus. A nossa condição humana é de andar pela fé em Deus que sabe todas as coisas, mas a gente não sabe todas as coisas. E o presente vai gritar, não vá, aqui é o centro, aqui é a terra de Ur que você tem que ficar, Abraão. Abraão fala, meu pai ficou aqui, mas olha, eu tenho outro propósito. Deus me mandou seguir. Mas para onde você vai, Abraão? Não sei. Não sei, mas Deus mandou, eu vou. Andar pela fé. Deus sabe todas as coisas. Nós somos como ventos nos movimentos do Espírito Santo. Determinado momento, o sobrinho de Abraão, ele viu as terras maravilhosas de Sodoma e Gomorra, capim verdinho, prosperidade. Rapaz, aí ele estava assim com os gado bem grande, bem gordo, e os pastores dele com confusão com os pastores de Abraão. Os dois tinham saído junto, a prosperidade crescendo pela bênção de Deus na vida do Abraão, e o Ló, o sobrinho dele, ficando rico também, mas muita gente, pouca terra para muito gado. Aí o Ló ficou olhando. Rapaz, Sodoma e Gomorra é o maior centro da região aqui. Ali eu vou ser próspero, ali eu vou ser rico, ali eu vou ser alguém, ali eu vou ser, rapaz, é ali que a coisa está acontecendo. Abraão, vamos se separar? Abraão ficou com as terras improdutivas, com os desertos, com os locais isolados. E Ló foi para onde estava o centro da coisa mais pujante da época. O irmão sabe o que aconteceu. Sodoma e Gomorra foi destruída e Abraão sempre prosperando debaixo da mão de Deus. A lógica humana de que esse lugar é onde eu vou crescer, vou prosperar, e é porque tudo está acontecendo aqui, servir esse sistema, é uma lógica muito apegada no materialismo presente, na engrenagem do sistema presente. Mas essa lógica não é verdade. Ela é verdade na sua visão limitada, mas na visão de Deus não é. Por isso que precisa incluir na sua teologia, na sua vida cristã, o elemento do movimento, do vento, do saber quando entrar e do saber quando sair, do saber que é para estar aqui e de saber quando é para estar no deserto. Entendendo que a desconexão é proteção de Deus, mas também a desconexão do sistema é abrir espaço para outros propósitos que Deus vai construir na sua vida, que às vezes você nem sabe que propósito é esse, mas você só vai perceber no processo da desconexão. Por isso que se diz que a desconexão é o local de maiores chamados, maiores profundidades de encontro com Deus, porque ali você vai descobrindo os novos propósitos. Porque pode correr o risco, então, se você não introduzir o movimento dentro da sua fé, de você ser como aqueles fariseus que estavam dentro do sistema, obedecendo ao sistema, subserviente ao sistema, e quando aparece Jesus falando no movimento que Deus estava fazendo naquela geração, você não consegue se conectar com Jesus porque está comprometido com o sistema demais.
quantas pessoas não conseguem seguir ao evangelho verdadeiro porque estão comprometidas demais com o sistema religioso vigente. Quase que eu entortei a cabeça mais, né? Se eu tivesse mais palavras assim, vigente. João capítulo 12, no verso 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram neles, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Amigo, o presente passa. O presente, onde as coisas estão acontecendo, as Samarias e a Jerusalém, elas passam. A sua vida passa. Depois de certa idade, você piscou o olho, passa 5 anos. Você dormiu, estava com 30, acordou, estava com 40, foi dormir de novo, acordou com 50, quando viu, está com 80. A vida passa. Em algum momento da sua história, você vai olhar para trás e vai perceber os pontos de inflexão da sua vida. E vai poder dizer da seguinte forma. Ou você vai dizer, olha, eu percebi que aquilo no passado que eu não compreendia, mas que eu tive que tomar decisões porque Deus me enviou, me levou por caminhos que eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu fui vendo a mão de Deus sobre a minha história. E hoje eu estou aqui com esse testemunho maravilhoso porque eu fui seguindo esse caminho que eu não sabia como é que ia dar, mas Deus foi abençoando. E olha só tudo que Ele fez. Mesmo naquele dia que eu achava que tudo estava perdido, olha como Deus mudou a minha história. Você pode ter esse testemunho. Ou você pode ser como esses líderes que tiveram medo dos fariseus e ficar numa vida presa a um sistema que não conhece Jesus, olhar para trás e ficar pensando, eu devia ter saído naquela época. Foi porque eu não saí e fiquei preso ao sistema que me sugava e me tirava todo o suco da laranja, que hoje eu estou esse bagaço. As oportunidades da vida que apareceram, eu neguei cada uma delas com medo dos fariseus. Eu fiquei com medo, eu fiquei preso, eu fiquei subserviente ao sistema. Eu não entendi que o Espírito me levava a fazer movimentos. E eu neguei o Espírito ao negar os movimentos. Hoje eu sou um bagaço de laranja sem suco. Você me pediu para enfrentar a sua ansiedade de frente. Eu enfrentei. Eu não sei se eu te deixei com mais ansiedade, mais angústia, ou se eu te dei um empurrão que eu faltava te dar. Mas uma coisa é importante que fique no seu coração. Tudo bem não estar participando de tudo que está acontecendo aí fora. Você pode viver uma desconexão com Deus e abrir espaço para Ele te trazer uma nova visão e novos propósitos. Isso não é se diminuir, isso é entrar no fluxo de outros caminhos que só Deus conhece o que vai acontecer lá na frente. Mas lá na frente você vai olhar para trás e talvez você diga, eu não sabia para onde eu estava indo, mas Deus me abençoou e olha só como a minha vida ficou florida, frutífera e como hoje eu tenho tantos testemunhos para manifestar nessa terra. Que bom que eu não tive medo. Que bom que eu não fiquei preso. Que bom que eu pude viver a vida que Deus tinha para me viver. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, foi legal a palavra? Tocou seu coração? Essas palavras que a gente está lançando têm feito bem para a sua vida? E você sente que tem... eu podia abençoar o irmão Felipe de alguma forma. Como é que eu faço? Aí eu sempre ofereço no final de cada palavra o meu Pix. Se você quiser fazer uma oferta, se você sente no coração que é legal me abençoar, sim, porque você tem, né? Não vai dar recurso que você está precisando. Dê algo que seja do seu coração, que você perceba que pode abençoar, mas que não vai fazer mal para você dar, né? Aí você me abençoa minha vida. Olha, meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com
pr.felipeseabra@gmail.com. E eu tenho agradecido por demais, porque sempre que quando chega ali uns R$10, uns 50, ou um valorzinho até maior, às vezes, eu digo, rapaz, Deus é muito bom, porque ele abençoou o irmão, e o irmão me abençoou e criou um ciclo de bênção aqui na vida da gente. Muito obrigado, viu, meu amigo? E não se constranja não, deu vontade de me ajudar, ajude, porque tem sido relevante. No mais, que Deus abençoe você profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais.